Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo os melhores smartphones custando até R$2.000. O que seria um vídeo muito longo, eu quebrei em dois vídeos menores, dividindo aí os melhores aparelhos custando até R$1.700, desse vídeo aqui, onde eu trago aparelhos custando até R$2.000. Então vou deixar o link na descrição para você assistir o vídeo dos melhores smartphones custando até R$1.700, mas se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, dá para você pegar uns modelos bem interessantes que eu vou citar aqui nesse vídeo. E antes de começar, só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E claro que tudo está dividido aqui em capítulos bonitinho, então se você não gostar da primeira indicação, dá para pular para a segunda, para a terceira, para a quarta, dá para você voltar para uma indicação anterior, porque o vídeo estará dividido bonitinho aí em capítulos para poder facilitar a sua consulta. Eu vou começar aqui falando de um smartphone que é uma versão turbinada do Galaxy A52. Claro, estou falando aqui do Galaxy A52s. Visualmente, os dois aparelhos, o A52 e o A52s, são idênticos, trazendo a mesma tampa traseira, a mesma tela, o mesmo visual, mas o A52s traz algumas vantagens. A começar pela própria tela. Como eu falei, a A52 e a A52s trazem um display Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+, é uma ótima tela, mas enquanto que o A52 traz uma taxa de atualização de 90 Hz, aqui no A52s temos 120 Hz, isso porque o aparelho traz um hardware mais poderoso também. Ele conta com uma tampa traseira feita em plástico, assim como as suas bordas, e essa tampa traseira ela traz um visual mais robusto, então ela é mais protegida contra marcas de dedos e também arranhões. Apesar de seu acabamento ser um pouquinho simples, eu não gosto tanto, mas com certeza é um tipo de traseira bastante funcional. Conta com NFC, conta com áudio estéreo, veio de fábrica com Android 11, mas foi atualizado já para o Android 12 com a interface One UI 4.1. É um aparelho realmente muito bom e o grande destaque do Galaxy A52s é que além de trazer 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, o aparelho traz também o suporte às redes 5G, graças ao seu chipset, o Snapdragon 778G, que é exatamente o mesmo que equipa o Galaxy M52 5G. Então por isso que podemos considerar o Galaxy A52s uma versão turbinada do Galaxy A52, porque o aparelho traz um desempenho muito melhor, além do suporte às redes 5G. E ele ainda conta com a proteção IP67 contra água e poeira, podendo ficar submerso em até 1 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Outro ponto onde esse aparelho manda bem são nas suas câmeras. Ele traz um sensor principal de 64 megapixels, conta com uma lente ultra-wide de 12 megapixels, mais duas câmeras de 5 megapixels para macro e profundidade, e a câmera frontal tem 32 megapixels. O aparelho consegue filmar em até 4K 30 quadros por segundo com a câmera principal, ultra-wide e com a frontal, e a principal e frontal também conseguem filmar em Full HD a 60 quadros, um aparelho que traz estabilização de imagem, modo noturno. Então o Galaxy A52s com certeza é uma excelente opção aqui para quem tem até R$2.000 para gastar no smartphone. Ponto negativo desse aparelho é que sua bateria poderia ser um pouquinho maior. Temos aqui 4.500 mAh e ele já poderia trazer os mesmos 5.000 mAh do Galaxy A53 5G, que é um aparelho idêntico ao A52s, traz algumas novidades, mas também é um aparelho bem mais caro. E por outro lado, o A52s é um aparelho muito barato e que pode ser encontrado por R$1.879 à vista ou a prazo, um preço bem interessante por todo o conjunto que o aparelho possui. E mesmo sendo 4.500 mAh, ainda assim conseguiu uma boa autonomia aqui com o Galaxy A52s, então só tenho elogios aqui para esse aparelho, com certeza é uma das melhores dicas entre os modelos que eu estou citando aqui. A minha próxima dica, de certa forma, também é uma inspiração em cima do Galaxy A52s, até porque ele traz muitas características semelhantes. Estou falando aqui do recém-lançado Galaxy A33 5G, que apesar de ter sido lançado aí com um valor um pouquinho salgado, seu preço felizmente já está caindo e o aparelho já está ficando uma opção mais interessante. E ele conta com muitas das características do A52 e do A52s, como a proteção contra água e poeira, por exemplo, podendo ficar submerso até 1 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos, e é um recurso que não existia no Galaxy A32. Então esse aparelho passou por um belo upgrade quando você compara o A33 5G com o Galaxy A32. A tela tem 6,4 polegadas, temos aqui um display Super AMOLED com resolução Full HD+, taxa de atualização de
de 90 Hz e proteção Gorilla Glass 5. Ao contrário do A52s, temos aqui uma bateria maior de 5.000 mAh, uma ótima capacidade, e visualmente ele também é bem parecido com o Galaxy A52s. Repare aqui na tampa traseira, feita em plástico, as bordas também, e essa traseira acaba sendo mais resistente a marcas de dedos e também arranhões. Quanto às câmeras, temos aqui 4 sensores traseiros. O principal tem 48 megapixels, ele traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels, mais 2 lentes de 2 megapixels para macro e profundidade, mais lente macro de 5 megapixels e um detector de profundidade de 2 megapixels. Já a câmera frontal tem 13 megapixels. Então uma coisa que vocês devem ter notado é que o conjunto de câmeras aqui do Galaxy A33 5G é um pouquinho mais simples quando comparado com o Galaxy A52s. Esse aparelho, como o próprio nome sugere, traz suporte aqui a Z de 5G. Ele vem equipado com chipset Exynos 1280, que teoricamente é muito semelhante ao Snapdragon 778G, mas na prática ele fica abaixo quando a gente fala de performance. O desempenho aqui do Exynos 1280 não consegue igualar e muito menos superar o Snapdragon 778G que equipa o Galaxy A52s. Então em desempenho ele vai ficar um pouquinho abaixo, apesar da sua performance também ser muito boa. Dificilmente você vai notar grandes diferenças, talvez mais em jogos você perceba a vantagem aí do Snapdragon 778G do Galaxy A52s. Mas no dia a dia aqui temos um excelente desempenho nesse aparelho. Além do Exynos 1280, temos aqui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Na caixa vem um carregador de 15 watts, mas esse aparelho suporta carregadores de até 25 watts. E ele já vem de fábrica com Android 12, e para esse aparelho a Samsung garantiu 4 atualizações de Android, ou seja, o Galaxy A33 5G vai receber o Android 13, o 14, o 15 e o 16. Então uma ótima opção para quem quer um smartphone que vai ser atualizado por muitos anos. Realmente a Samsung mandou muito bem aqui com o cronograma de atualizações do Galaxy A33 5G. Ele também conta com Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, traz áudio estéreo também, outro ponto bastante positivo. Então o Galaxy A33 5G é um smartphone que está muito bom na minha opinião, e bem melhor do que o Galaxy A32 e mais próximo ao Galaxy A52s e Galaxy A53. Tá certo que ele vai trazer algumas desvantagens, como por exemplo no conjunto de câmeras, sua tela, apesar de ser um display Super AMOLED, é um pouquinho mais simples, não traz a câmera frontal aqui num furo e sim num recorte. Mas ainda assim o aparelho conta com a proteção contra sólidos e líquidos, a proteção IP67, traz áudio estéreo, um ótimo desempenho e o seu preço também está muito bom atualmente. Ele pode ser encontrado por R$ 1.990 à vista ou R$ 2.211 a prazo. Então ele ainda está um pouquinho mais caro do que o Galaxy A52s. Acredito que o A52s seja uma melhor opção ainda, mas é um aparelho que tem um bom potencial e ele traz uma vantagem. Já veio de fábrica com Android 12, então ele vai receber pelo menos uma atualização a mais quando comparado com o A52s. E quando se fala em smartphones custando até R$2.000, é claro que esse aparelho aqui não pode ficar fora da lista. Estou falando do Galaxy S20 FE, com certeza uma das melhores opções de smartphones que você pode comprar entre modelos que custam até R$2.000 e até mesmo R$2.500. O Galaxy S20 FE realmente tem um preço muito impressionante por tudo que oferece. A começar pela sua proteção IP68 contra água e poeira, ele pode ficar submerso em até 1,5 m d'água por 30 minutos sem sofrer danos. O aparelho ainda conta com áudio estéreo, traz suporte ao NFC, Wi-Fi Dual Band, conta com uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. A câmera frontal de 32 megapixels fica aqui nesse pequeno furo na tela, mas o grande destaque desse aparelho fica pelo seu chipset, o Snapdragon 865, que traz uma excelente performance, capaz de rodar bem a interface do sistema, os aplicativos e até mesmo os jogos com muita tranquilidade e com um desempenho melhor do que a maioria dos concorrentes, custando até R$2.500. Dificilmente você vai encontrar um smartphone tão poderoso abaixo dos R$1.500, como é o caso aqui do Galaxy S20 FE. O aparelho também manda muito bem em câmeras, conseguindo gravar em até 4K 60 quadros com a câmera frontal e com a câmera principal traseira. As demais câmeras também conseguem filmar em até 4K, porém a 30 quadros por segundo. O aparelho traz estabilização de imagem, modo noturno, e ele conta com uma configuração de câmeras bem interessantes, com sensor principal de 12 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels, uma telefoto com zoom óptico de 3 vezes de 8 megapixels e a câmera frontal tem 32 megapixels. O aparelho já está com o Android 12 com a interface One UI 4.1. Ainda não sei ao certo quantas atualizações o Galaxy S20 FE deve receber, já que a primeira versão foi lançada no final de 2020 com o Android 10, ele já recebeu o Android 11 e o Android 12, então talvez receba só mais uma atualização ou 2 atualizações, é difícil saber, mas acredito que seja certo que o S20 FE vai receber pelo menos mais uma atualização
e eu acredito que ele receba até 2 atualizações, já que é um aparelho que fez bastante sucesso e ainda continua sendo vendido. Na caixa vem um carregador de 15 watts, mas o aparelho também suporta carregadores de até 25 watts. Ele também conta com display Always On, traz aqui os sensores digitais diretamente na tela, suporta também carregamento sem fio, então você pode conectar o S20 FE a carregadores sem fio. Basicamente temos aqui um smartphone premium com preço de intermediário. Esse é o grande diferencial aqui do Galaxy S20 FE e por isso que ele é uma das melhores opções há muito tempo. Mas é claro que aos pouquinhos o S20 FE vai perdendo o seu favoritismo, já que outros aparelhos aos pouquinhos vão alcançando aí em recursos, em tecnologias, em especificações, mas pelo menos por enquanto o Galaxy S20 FE continua reinando aí, não só na faixa dos R$2.000, mas até mesmo na faixa dos R$2.500, já que esse aparelho continua excelente. E agora eu vou falar de um aparelho que eu recebi com maus olhos. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco decepcionado com esse aparelho a princípio, mas eu consegui ver pontos bastante positivos, a ponto de colocá-lo aqui como uma das indicações entre os smartphones custando até R$2.000. Eu estou falando aqui do Poco X4 Pro 5G. Qual que é a minha bronca com esse aparelho? Acontece que ele é sucessor do famoso Poco X3 Pro, que era um aparelho que se destacava pelo seu desempenho, trazendo o chipset Snapdragon 860. Pois bem, o Poco X4 Pro 5G chegou no mercado com um chipset inferior, o Snapdragon 695, que traz até uma vantagem, ele conta com suporte às redes 5G, mas em desempenho ele perde e perde feio quando comparado com o Snapdragon 860 do Poco X3 Pro. Isso não significa necessariamente de que o Snapdragon 695 tem um desempenho ruim, muito pelo contrário, ele até consegue trazer um bom desempenho para o Poco X4 Pro 5G, ele consegue manter uma boa performance, até mesmo rodando os jogos, mas quando você compara diretamente com o Snapdragon 860 do Poco X3 Pro, a diferença de performance é bastante perceptível, e nesse ponto o Poco X3 Pro é muito superior. Em todo caso, o Poco X4 Pro 5G traz os seus encantos. O primeiro deles é o suporte às redes 5G, ele também traz uma tampa traseira em vidro, tá com um visual mais premium, conta também com som estéreo, traz um sensor infravermelho para você usar o aparelho como um controle remoto sem fio, traz NFC também, e um ponto onde o aparelho é superior ao seu antecessor, ao Poco X3 Pro, é na tela. Agora temos um display Super AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. A tela do Poco X3 Pro também é excelente, mas no caso dele temos uma tela LCD IPS e aqui temos o Super AMOLED. Com certeza o Poco X4 Pro 5G está superior nesse aspecto. Em relação às câmeras, temos aqui um sensor maior também nessa geração, são 108 megapixels, mais uma ultra-wide de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels, enquanto que a câmera frontal tem 16 megapixels. Na prática, o Poco X4 Pro 5G é um excelente aparelho, eu só acho que foi errado há pouco ter lançado esse aparelho como um sucessor do Poco X3 Pro, porque a gente sempre espera melhorias, até mesmo na questão da performance, e o aparelho em desempenho perde para o seu antecessor, para o Poco X3 Pro. Mas no geral é um ótimo aparelho e com certeza merece estar aqui na lista, porque se você não se importar com a perda de desempenho, o aparelho traz um ótimo conjunto e ainda vem com a vantagem do suporte às redes 5G, do design mais premium e principalmente da sua tela Super AMOLED, que tem uma qualidade bem legal. Só mais um detalhe sobre o Poco X4 Pro. Como ele perdeu em desempenho, também perdeu na questão das gravações em vídeo. Agora o aparelho consegue filmar no máximo em Full HD, não filma em 4K, algo que a gente espera de smartphones nessa faixa de preço. Praticamente todas as opções que eu citei aqui nesse vídeo filmam em 4K, mas infelizmente esse recurso não está presente para o Poco X4 Pro 5G. E agora a minha próxima indicação é do único representante da Motorola, o único aparelho da Motorola que vai aparecer aqui entre os indicados. Estou falando aqui do Edge 20 Lite, smartphone que foi lançado no ano passado, mas que traz bons recursos aqui, mesmo sendo a versão mais simples da família Edge 20. Inclusive o Edge 20 Lite ele parece destoar um pouquinho do Edge 20 tradicional e do Edge 20 Pro, que são aparelhos mais sofisticados. Mas ainda assim esse aparelho traz um ótimo conjunto, um aparelho que já vem pronto para as redes 5G através do chipset Dimensity 800U. Inclusive o chipset aqui, o Dimensity 800U, é superior a algumas versões do Edge 20 Lite que foi lançado em outros mercados. Então o Brasil acabou sendo beneficiado aqui com um chipset mais potente. O aparelho também traz um ótimo conjunto de câmeras com sensor principal de 108 megapixels, assim como acontece com o resto da família Edge 20. Ele também conta com uma lente ultra-wide de 8 megapixels, lente macro de 2 megapixels e a câmera frontal tem 32 megapixels. Ponto alto desse aparelho é o seu display. Temos aqui uma tela OLED de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 90 Hz, 1 bilhão de cores. É uma tela realmente com uma qualidade bem legal. Ela traz resolução
resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels e ainda traz o suporte ao modo HDR10 Plus. Como eu falei para vocês, temos aqui o chipset Dimensity 800U com suporte a rede 5G e o aparelho também traz 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Da família Edge20, o Edge20 Lite é o que traz a maior bateria, são 5.000 mAh. Ele conta com um carregador de 33 watts na caixa, traz NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, e o aparelho manda muito bem pelo seu conjunto. Apesar do seu preço de lançamento ser um pouquinho salgado, felizmente o Edge20 Lite agora já está com um preço mais interessante, podendo ser encontrado por R$ 1.799 à vista ou R$ 1.999 a prazo. Ele está batendo ali os R$ 2.000 no preço a prazo, mas à vista ele está com um preço bem interessante, podendo ser encontrado por pouquinho menos de R$ 1.800. A câmera frontal e a lente ultra-wide conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros, mas a câmera principal traseira consegue filmar também em Full HD a 60 quadros ou em 4K a 30 quadros por segundo. O aparelho traz estabilização de imagem e também vem com entrada para fone de ouvido, mas infelizmente o seu áudio é mono. Agora, um ponto negativo aqui do Edge20 Lite é que o aparelho ainda está com Android 11. Ele futuramente será atualizado para o Android 12. Não sei se ele será atualizado para as futuras versões, para o Android 13 e 14, mas pelo menos o Android 12 ele deve receber. Só que acontece que até o momento essa atualização não chegou. Para vocês terem uma ideia, acabei de fazer aqui uma consulta atualizações e olha só, ele continua com o Android 11 e tem nenhuma atualização para ele. Então ela deve chegar, até porque recentemente o Edge20 Pro foi atualizado para o Android 12, mas pelo menos por enquanto a gente tem que se contentar aqui com o Android 11 no Edge20 Lite. Bom, e depois de mostrar todos esses aparelhos, qual é a minha escolha? Eu acho que aqui fica muito fácil, né? Apesar de outros aparelhos estarem ganhando vantagem, estarem se aproximando desse aparelho aqui, ainda não há dúvidas de que a melhor opção para você comprar até os R$ 2.000 acaba sendo mesmo o Galaxy S20 FE. O aparelho traz o melhor desempenho da categoria, com o Snapdragon 865. Apesar do seu visual um pouco mais simples, com a tampa traseira em plástico, ele traz as bordas em metal, conta com a proteção IP68, a melhor também aqui da categoria, podendo ficar submerso até 1,5 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Traz áudio estéreo, traz NFC, vem com uma tela super legal de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, e ainda conta com um conjunto excelente de câmeras traseiras, e ele é capaz de gravar em até 4K 60 quadros com a câmera frontal e com a câmera principal traseira. Ou seja, temos aqui um pequeno monstro, um smartphone premium entre os intermediários, então não há dúvidas de que o S20 FE continua sendo a melhor opção aqui entre os aparelhos, custando até R$ 2.000. Talvez um ponto negativo é que essa versão aqui só traz o suporte às redes 4G. Existe até uma versão do S20 FE com suporte às redes 5G, mas ela custa acima dos R$ 2.000, ali por volta dos R$ 2.200 mais ou menos. Então, para algumas pessoas, o fato dele não trazer o suporte às redes 5G pode ser um problema. Mas, honestamente, entre os aparelhos custando até R$ 2.000, o S20 FE acaba sendo a minha escolha. E olha, como segunda opção, posso citar aqui para vocês o Galaxy A52s, que é um smartphone que traz um chipset com uma performance abaixo do Snapdragon 865, mas ainda assim muito boa, uma performance ótima para sua categoria. O aparelho também traz áudio estéreo, traz a proteção IP67 contra água e poeira e vem com suporte às redes 5G, que pode ser um fator importante para vocês. E o A52s ainda custa um pouquinho mais barato, um tiquinho mais barato quando comparado aqui com o Galaxy S20 FE. Eu particularmente ficaria mesmo com o S20 FE, mesmo o seu suporte às redes 5G, até porque nesse momento isso ainda não é um fator essencial, mas se você faz questão do 5G, fica aí com o Galaxy A52s, que também é uma ótima opção. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui. Deixe aí nos comentários qual seria a sua escolha entre esses aparelhos. E se você acha que teria algum aparelho que deveria estar aqui nessa lista, deixe aí nos comentários também pra gente continuar esse bate-papo. E não esqueça, hein? Deixa o like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!